pessoal, tudo bem? Guilherme aqui da Carbon, head da mesa, conversando com vocês com esse vídeo especial, como passar na avaliação da mesa proprietária, né? Principalmente passar na avaliação aqui da Carbon, tá bom? É o Position Sizing para avaliação. Então vamos lá para a apresentação, vamos ver como faz para passar, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai estar falando aqui ativamente como fazer um Position Sizing para avaliação, tá bom? Então vamos lá. Então, o passo a passo é o seguinte: primeiro, tá? Tem um relatório de operações passadas. Este relatório deverá conter um número relevante de trades. A gente recomenda, no mínimo, 100 lotes, 100 trades para realizá-lo, para você ter uma boa base de como que está indo o seu operacional, tá? O interessante seria muito mais, tá certo? Para você ter uma ótima base de como que está indo o seu operacional, tá? Fazer o cálculo da taxa de acerto, médio das operações vencedoras e médio das operações perdedoras. Calcular o seu risco-retorno, né, seu RR, tá, do operacional. E calcular a quantidade média de operações por dia, tá, para você saber quantas operações você está fazendo no dia a dia. Aí depois você estabelece quantos dias você vai passar na avaliação, tá, em quantos dias você vai precisar fazer a avaliação para passá-la. E decidir quanto você vai arriscar por operação, qual que é o seu risco financeiro por operação, tá? E aí utilizar a quantidade de lotes de acordo com o seu stop e principalmente, né, se manter no ganho por operação informado, tá? Esse informado é algo que a gente vai entregar para vocês, que é uma calculadora de position sizing, tá? Quanto que você vai ter que, de acordo com quanto você está arriscando, de acordo com cada passo que está aí descrito na nossa apresentação, você vai precisar saber quanto que você tem que fazer de ganho, tá, por operação para chegar no teu objetivo, tá bom? Então, essa calculadora, ela vai ser entregue a vocês, tá bom? Vai ter um link para vocês acessarem essa calculadora, vocês vão preencher uma ficha e aí vai ser enviado para vocês a calculadora de como fazer esse operacional, tá bom? Então, vou mostrar o que está por trás da calculadora, como que ela calcula essa relação do ganho por operação, para vocês saberem o que vocês estão fazendo e como que é uma base operacional de position sizing, já para vocês entenderem como funciona, tá? Então, vamos lá. A calculadora, ela possui uma fórmula embutida nela, que é essa fórmula aqui, tá? PG vezes X menos PP vezes R é igual a meta sobre top, tá? Falei grego, né? Mas basicamente é o seguinte. Sua taxa de acerto vezes o ganho por operação menos a sua taxa de erro vezes o risco por operação tem que ser igual a meta dividido pelo total de operações, tá? Então, como isso aqui é a fórmula para você saber quanto que você tem que ganhar por operação. O que a gente não sabe disso aqui tudo? Exatamente o ganho por operação. Então, a gente tem que tirar isso aqui para a gente chegar na nossa meta total depois de todas as operações que a gente for fazer. Mas, Guilherme, eu não sei qual que é o meu PP aqui, né? A minha taxa de erro. Cara, é muito simples. É 1 menos a sua taxa de acerto. Tá? É o total menos o que você acerta. Então, o total menos o que você acerta é igual a quantidade de erro, a quantidade que você teve de erro, tá bom? Então, desenvolvendo a fórmula, tá? A gente chega que a taxa de acerto vezes o ganho por operação menos 1 menos a taxa de acerto vezes o risco é igual a meta sobre o total de operações. Tá? E aí, desenvolvendo ainda mais, a gente chega na fórmula final, que é o ganho por operação é igual a meta sobre o total de operações mais a taxa de erro vezes o risco dividido pela taxa de acerto, tá? Tem um maisinho aqui, tá? Que eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Um maisinho aqui, que são os custos. Tá? E a nossa calculadora já faz com o cálculo dos custos. Tá bom, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Tá? Então, vamos lá para a primeira parte, né? Vamos voltar aqui para os nossos passos. Então, ter o relatório. Tá? Então, vamos
vamos mostrar o relatório para vocês, tá? Então, o relatório, ele vem dessa seguinte maneira das suas plataformas, tá? Aqui é um relatório que vem exportado do Profit. Então, a gente tem aqui uma coluna com a subconta, com ativo, quando foi aberto, fechamento, tempo, a quantidade e assim por diante, tá bom? Então, a gente precisa fazer algumas manipulações para a gente saber a questão do passo 2, a taxa de acerto, a média de operações vencedoras, as médias das operações perdedoras e, principalmente, né, a gente calcular o nosso risco-retorno e calcular a quantidade média de operações por dia, tá bom? Então, a gente vai ter um outro relatório aqui já tratado, tá? Depois, é só vocês depois copiarem essas fórmulas, copiarem isso no Excel, algo muito simples, que é o seguinte, a primeira fórmula é uma fórmula extrai texto, tá? Ela vai pegar o ativo, tá? E aí vai escolher primeiro, vai ser do primeiro caractere até o terceiro, ele vai extrair aqui, tá? Só copiar essa fórmula. E aí você vai saber se aqui é mini índice, mini dólar ou qualquer outra coisa, né? No caso, ações, para você poder calcular aqui nessa coluna, tá? O valor de custo por contrato ou volume do volume financeiro. Então, aqui a gente tem aqui uma fórmula genérica, tá? Você pode usar diferente, pode usar só Cs ou usar uma outra fórmula, mas basicamente eu usei essa fórmula por ficar mais simples, tá bom? Então, para cada ativo aqui que ele vai dar uma olhada aqui, né? Ele vai ter o custo referente a eles, e se não for nenhum deles, ele vai aplicar o 0,064%, que é o custo por ação, tá? Então, depois disso, eu arrasto, tá? E aí eu vou ter todas as fórmulas na minha coluna até a última operação que está aqui no fim, tá bom? O próximo passo é você calcular por contrato, como que isso aqui funciona por contrato, né? Desculpa, por contrato não, pela quantidade total de contratos, né? Isso aqui 0,47 é por contrato. Se eu tenho 3 contratos e de volta, eu tenho que multiplicar por 6 esse valor, que é o que está aqui na fórmula, né? Eu faço P7F7, né? P7F7, que é esse valor aqui, ó, P7. F7 vezes 2, né? Que é ida e a volta. Então, eu multiplico o número de contratos, multiplica o número de contratos vezes 2, vezes o custo por contrato. Tá? E aí eu obtenho o custo total. Como que eu calculo o resultado líquido? Resultado total, bruto, menos o resultado líquido. Então, eu tenho aqui o meu resultado líquido e aí é só arrastar. Beleza? Até aqui tudo muito simples, tá bom? Agora a gente vai ter que calcular, primeiramente vamos calcular quantos trades a gente fez nesse relatório. Então, a forma de calculá-lo é colocando aqui o conte valores, né? Conte.valores, seleciono a coluna que tem todos os meus resultados, eu vou saber quantas operações eu fiz no dia, tá? Como que eu calculo a taxa de acerto? Eu vou colocar conte C, tá vendo aqui, ó? Conte C, seleciono todos os valores da coluna e os valores maiores que zero dividido pela contagem de todos os valores na coluna, né? Que é igualzinho aqui de cima, que vai dar 59,22%, tá bom? Depois eu vou calcular a média das operações perdedoras. Então, eu seleciono a coluna, média C, seleciono a coluna, escolho os valores menores do que zero. Para as operações positivas, né, a média das operações positivas é análogo, né? É só colocar aqui maior do que zero, tá bom? Então, com isso, eu calculei minha taxa de acerto. Primeiro, né? Calculei quantidade de trades, né? Passou de 100, bacana. Calculei minha taxa de acerto, calculei minha média de operações vencedoras, calculei a minha média de operações perdedoras, tá? Agora vamos calcular qual que é a taxa de risco-retorno, né? Como que funciona o risco-retorno? O risco é o valor que eu passo por operação. Então, aqui eu passo um risco de R$70 por operação. Então, ele vai ser meu 1. E eu faço 79,38 centavos, né, por operação. Então, quando eu faço esse valor, né, R4, né, esse aqui, R4, né, a nossa célula R4, dividido pelo módulo, que no Excel se coloca de ABS de absoluto,
pelo o risco, eu obtenho aqui 1,13, que é o meu retorno. Então, para cada um de risco que eu corro, eu busco um retorno de 1,13. Tá bom? Então, meu risco-retorno, meu RR aqui é 1 para 1,13. Tá bom? Então, até aí a gente já tem as nossas bases do nosso operacional e como a gente vai fazer para mexer lá, usando a calculadora para mexer, para estabelecer aí todos os outros nossos passos, tá? O que tava faltando uma coisinha aqui, né? Que é esse 10,3 perdido, né? Que é o seguinte: se eu fiz 103 operações, em quantos dias, né? Em quantos dias, quantas operações eu fiz em média por dia? Como que eu calculo isso? Eu pego a quantidade de dias que eu operei, tá? E divido, e pego a quantidade de operações que eu tive e divido pela quantidade de dias que eu operei. Então, se a gente contar aqui 27, 30, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, né? Esses dias aqui a gente vai ter 10 dias operados. Então, quando eu coloco aqui o valor de todas as minhas, quantidade de todas as minhas operações dividido pela quantidade de dias, eu tenho 10,3 dias operados. Tá bom? Desculpa, eu tenho 10,3 operações em média por dia, tá? Então, vamos lá para a calculadora, tá? Vamos seguir aqui os passos, né? Agora a gente vai partir aqui do 5 em diante, para a gente saber como passar na avaliação, tá? Então, essa aqui é a nossa calculadora, tá? E aí, como que eu vou utilizar essa calculadora? Ela tem tanto para índice, para dólar, quanto para ações, tá? Então, o índice e dólar é o mesmo conceito, para ações vai ser um pouco diferente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que colocar é a meta que a gente vai fazer. Então, o nosso plano, o Carbon 25, são 3.850. Qual que é a minha taxa de operações vencedoras? 59,22%, correto? Dias operados. Na Carbon, os dias operados no mínimo são 10. Então, vamos colocar 10 para a gente saber o que fazer aí, né? Ter no mínimo, quanto que é o mínimo de operações viáveis, né? Que a gente tem que fazer por dia aí para a gente ter uma boa noção. Então, como são 10 dias operados no mínimo, né, que tem que ser feito aqui, então vamos colocar 10, tá? Número de operações por dia. Quando a gente viu por dia, a gente viu lá que a gente faz 10,3 operações por dia, então a gente já tem ali 103 operações no total, tá? Coloca o custo por contrato, tá? O valor por ponto no mini índice já está aqui estabelecido, né? 20 centavos, tá? É o padrão, tá? E aí, aqui é o stop, eu vou explicar depois, mas a gente vai partir aqui, a gente vai escolher o risco por operação, tá? Eu posso escolher duas formas do risco por operação. Eu posso escolher o risco de operação, né? Pensando nos 3.850 dividido por 103, que aí eu vou arriscar R$ 37,38 por operação, tá? Que aí seria da gama total das operações. Se eu arriscar só isso por operação, eu consigo passar na avaliação, tá? Desde que, né? Lembra do ganho por operação? Eu tenho que seguir esse ganho por operação de R$ 88,86, tá bom? Ok, escolhemos o risco por operação. Só que vocês podem ver o seguinte, se eu tiver um stop de 200 pontos, eu não tenho contrato para operar, né? Por quê? Porque essa é uma regra de position size. A regra de position size é o seguinte, como eu tenho lotes fixos, né? Não existe decimal, eu tenho um lote inteiro, né? Nesse caso é um contrato no mínimo, eu tenho que aqui obedecer a regra que eu sempre arredondo para baixo, tá? Sempre arredondo para baixo a quantidade de lotes para um valor decimal. Então, quando eu tenho uma operação com 200 pontos arriscando R$ 37,38 por operação, eu não vou operar, né? Eu deixo passar essa operação. Então, vamos ver aqui se para 150 pontos, 150 pontos, eu já posso operar um contrato, tá bom? Bom, Guilherme, pô, não dá muito pouco risco por operação, né? Fica complicado para mim. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho a taxa de risco-retorno 1 para 1,13, tá? E vamos botar aqui um stop padrão de 200 pontos no índice, quanto que eu tenho que arriscar por operação para ter o risco-retorno 1 para 13,
tá? Então, vamos fazer aqui um método de tentativa e erro, né? Se eu colocar 90, fica 1 para 1,41. Vamos aumentar para 120. Fica 1 para 1,24, chegando próximo. A gente for para 150. Acertamos na mosca, tá? Então, se eu arriscar por operação R$150 e for para um ganho de 169, com 200 pontos de stop, usando 3 contratos, eu mantenho aquela minha taxa de risco-retorno 1 para 1,13. Você tem que combinar a sua taxa de operação em vencedoras com o seu risco-retorno para você achar o seu risco por operação, tá bom? Independente da quantidade aqui, tá? Então, quer dizer, vai entrar a quantidade de operações aqui, né? Os 103 para cálculo de tudo, porém, para calcular a questão de operação, né, da média, então você não vai poder usar um risco muito baixo aqui, um risco zero de ruína, né, de certeza para passar na avaliação, porque o seu operacional não comporta, tá bom? Então, para mini índice e mini dólar, a mesma coisa. Agora, para ações, tá? Como que fica a questão aqui? A única diferença é o seguinte, você vai ter que colocar o preço da ação, porque o custo ele vai mudar de acordo com o preço da ação, né? Quanto mais barato, menor o custo, quanto mais cara, maior o custo, tá? E aí, você tem fazendo essa mudança, você vai conseguir aí colocar por ações também, quanto que você tem que arriscar. E toda outra questão é análoga, né? Você vai ver o risco por operação, vai ver o que faz sentido, né, para o plano que você está fazendo, né? Então, você vai alterando aqui as questões das operações e você vai calibrando o seu operacional. Você vai calibrando quanto que você tem que fazer de ganho por operação e sabendo quanto que você vai usar por lote, né? Porque, por exemplo, num stop de 15 centavos aqui, nesse caso, riscando R$50, você vai ter aqui 300 ações. Então, você vai conseguir saber quantos contratos, né, ou ações você vai operar de acordo com o risco da sua... quanto você vai correr o risco de operação e o seu stop, tá? Essa calculadora ela vai dar qual que é o seu position, né? Qual que é o tamanho da sua mão, quantidade de lotes que você vai ter que colocar em cada operação de acordo com o risco que você está passando e pelo stop e a meta e a sua taxa de operação, tudo, né? Tudo a sua estatística do seu trade para você passar na avaliação. Tá bom, pessoal? É isso. Essa calculadora, basta você entrar no link que está na descrição desse vídeo para recebê-la. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E espero vocês logo aqui na Carbon. Espero que ajude muito essa planilha. Vai fuçando ela, vai mexendo nela para vocês entenderem como funciona, como fazer um position aí bem legal para o teu operacional, tá bom? Grande abraço e muito obrigado novamente.